Fala família, jovens que vencem, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam com o coração totalmente aberto, porque, mano, a palavra desse Sunset, cê é louco, que palavra, velho. Que palavra, fala aí. Sim. Mano, a presença ilustre aqui neste vídeo, ilustre, é da filha do pastor Fernandes Lima, Débora Fernandes. Aleluia! Oi, Debs. Oi, gente, eu sou a Débora. Filha do pastor Fernandes Lima aí, mano. Forrozeiro de Jesus. Vai? Mais conhecida como Debs. A Deb Show, mano. Debs, Deb Show, Debinha, Debão. O que vocês acharem melhor, Vamos lá. chama ela aí. Pessoal, hoje, de verdade, a palavra falou muito ao meu coração. Sei que muito ao coração da Debs. Melhor dizendo, desde o início ao fim, o culto foi uma bênção, cara. De verdade, a gente viu um manifestar da glória de Deus tão glorioso, sabe? De verdade, tão glorioso, mas a palavra, cara, cê é louco, mano, bota tapa na cara, cê é louco. Depois eu peço para que vocês abram lá, né? Enquanto vocês estiverem ouvindo, né? A passagem se encontra lá em Lucas, no capítulo, a partir do capítulo 42 versículo 42 até o 49, né? É uma passagem até bem conhecida, né? Que é no tempo da Páscoa, né, Daniel? Tempo da Páscoa, né? Era o costume do povo subir ao templo, né? Para adorar o Senhor. E Jesus, junto com os seus pais, eles sobem a esse templo, né? Para adorar ao Senhor, né? Faz tudo o que precisa fazer ali, só que o pessoal desce, os pais de Jesus também descem, e Jesus fica no templo. E eles esquecem de Jesus ali, passam um dia de caminhada, só vão lembrar de Jesus depois de um dia, e depois disso eles começam a procurar entre o povo, né, onde Jesus estava, e por fim, Jesus estava no templo, né, ensinando, né, conversando sobre a palavra, sobre aquilo que ele veio fazer aqui. A gente vê isso de novo, mas o que chamou a atenção, né, do pastor, e foi a palavra dada, foi que eles esqueceram de Jesus, né? Imagina, mano, você é louco, o pastor tá comentando um negócio, falo por mim. Mano, aonde eu vou, minha mãe não esquece de mim, ela nem estando comigo. Mano, o celular toca, hein? Nossa, você é louco, misericórdia. Mas eles, de verdade, tiraram os olhos de Jesus, foram ao templo, voltaram junto com o povo e só foram lembrar de Jesus depois de um dia de caminhada. E esse é o foco da mensagem, sabe? Porque a gente pode até pensar que a atitude dos pais de Jesus, eles sendo pais, ter esquecido de Jesus, mas eu acho que hoje em dia não é muito diferente a forma como a gente vive daquilo que foi a atitude dos pais de Jesus, né? Porque a gente vê que eles tiraram os olhos do Senhor, eles tiraram os olhos de Jesus e só foram se lembrar de um dia depois. Quantas vezes ao decorrer do nosso dia, seja por conta do celular, seja por conta de pessoas, seja por conta de N situações, nós não temos perdido a nossa visão, temos tirado a nossa visão que estava em Jesus e colocamos em pessoas, colocamos em pecados, colocamos em situações, colocamos no trabalho, na faculdade. Eu não estou falando que isso daí pode ser errado, não. Mas qual é a importância para nós de tudo isso, sabe? É importante nós termos a nossa visão 100% em outras pessoas ou em Jesus? Porque nós somos chamados para viver uma vida de verdade junto com o Senhor e esquecermos de Jesus ou, colocarmos uma outra pessoa no lugar que é de Jesus é algo muito complicado. Só que é algo que tem acontecido com a gente, principalmente com nós jovens. E é uma realidade. Tudo tem tirado o nosso foco. E não tem como falar que o diabo não tem se aproveitado e levantado tantas e tantas outras coisas para chamar a atenção dos nossos olhos e tirar a atenção que estava em Jesus e colocar em outras coisas. Isso tem acontecido muito, e é só a gente olhar ao nosso redor, assim, de verdade, tudo tem sido atrativo aos nossos olhos, sabe? Só que o que vale de verdade, qual é o valor maior, ou o que realmente é a paixão do nosso coração, sabe? Porque, assim como o pastor falou, ele falou algo muito lindo, né? Que tudo aquilo que o mundo tem para oferecer é algo muito fútil, algo que se perde. Mas aquilo que nós temos em Jesus é algo eterno. E, cara, por que então que nós precisamos perder a nossa visão, tirar a nossa visão de Jesus e olhar para o lado? Uma realidade é que o mundo não tem nada para oferecer pra gente, é tudo muito momentâneo, sabe? É tudo muito passageiro. Assim como o pastor falou, de verdade, mano, é uma realidade. Tudo que nós temos em Jesus é eterno.
sabe? A partir do momento que nós tiramos, igual os pais de Jesus, quando eles tiraram os olhos de Jesus e foram lembrar deles, eles já estavam preocupados, eles já estavam ansiosos. Tudo aquilo que era do mundo começou a entrar para dentro deles, a entrar para a vida deles. E, cara, isso daí não é diferente com a gente, não. A partir do momento que a gente tira os nossos olhos de Jesus, as preocupações começam a entrar, as ansiedades começam a entrar, o diabo começa a se aproveitar de tudo para tentar nos atacar. Por quê? Tiramos nossos olhos de Jesus, não é, mano? Sim, e esse texto, o Wellington estava comentando, mas esse texto nos lembra muito para a gente prestar atenção e voltar nossos olhos para ele. Verdade. Eu comento muito com os meus amigos próximos que mesmo que a gente estiver pecando, eu não falo isso passando a mão no pecado, mas mesmo se a gente estiver pecando, para a gente continuar indo. Porque se a gente parar de ir, a gente morre no meio do caminho. E quando o pastor pregou hoje no Sunset, falou que o nosso foco é versátil, que ele muda, isso realmente remete muito, porque muita coisa chama as nossas atenções, muita coisa atrai. E a pergunta é que até onde Deus pode ser o nosso sustento? Até onde Deus pode sustentar a gente? Até onde Deus pode sustentar o nosso coração? E a carência que a gente tem, que é normal. Mas eu não falo isso passando a mão na cabeça, porque esse texto me remeteu muito a isso. Mesmo que a gente tiver realmente um pouco com o pé falhado, que a gente não canse de ir para a igreja, porque a igreja tem os nossos amigos, é muito bom viver em comunidade. E quando fala que vai não peques mais, literalmente, porque a graça dele está disponível para gente, e que isso se torne uma verdade na nossa cabeça, na nossa visão cotidiana, porque o evangelho traz essa mudança, e que a gente também venha se assentar a mesas assim, que traz essa mudança, que mostra essa visão, e que mostre uma perspectiva de Deus sobre as nossas vidas. A mensagem, esse texto me lembrou muito isso, muito. Mas é verdade, mano. E é engraçado, né? Porque, tipo assim, a partir do momento em que a gente começa a perder a visão de Jesus, a gente começa a perder a noção de tudo o que está acontecendo na nossa vida e a gente começa a se afastar. Se afastar da igreja, se afastar dos amigos, se afastar de Jesus. Infelizmente, é o que o diabo faz, mano. Ele só vai só puxando. Exatamente. E quanto mais a gente vai, tipo, atentando os nossos olhos para as coisas do mundo, mais a gente vai se sentindo atraído e mais vai deixando, tipo, Jesus e as coisas de Jesus de lado. Porque é verdade, mano. Viver em comunidade é muito bom, viver em família é muito bom, estar na igreja é muito bom, estar em Jesus é muito bom. Só que o diabo, ele sabe disso. Ele sabe disso. Até porque o cara é mais velho que nós, né, velho? Você é louco. Mas o negócio é que, tipo assim, ele sabe e ele entende isso, sabe? Eu acho que, tipo, a gente tem que começar a entender que o diabo só tá tentando, tipo, nos afastar de Jesus porque ele sabe tudo aquilo que Jesus pode fazer em nós e através de nós. Você entende? Mano, o que Jesus tem para fazer em nossas vidas, tudo aquilo que ele tem para fazer em nós e através de nós é algo muito grandioso, muito grandioso. Aí você acha que o diabo, sabendo dos planos do Senhor para nós, você acha que ele vai ficar parado, ele não vai levantar nada? É óbvio que vai, velho. É lógico que vai. Porque ele sabe, tipo, tudo aquilo que Jesus pode fazer através das nossas vidas, mano. E, tipo, a gente não pode parar, a gente não pode tirar os nossos olhos do Senhor, a gente tem que permanecer com isso todos os dias, é algo muito diário. Eu falo que é diário porque, tipo assim, todo dia é um novo levante. Todo dia é uma nova luta, todo dia, tipo, é um leão que se levanta. A gente não busca por luta, né, mano? Mano, se você tá buscando por luta, tá repreendido, que é isso, cara? As coisas se levantam de uma maneira muito natural, infelizmente. A partir do momento que a gente aceitou a Jesus, a gente coloca um alvo em nós. É uma realidade. Se você acha que ser cristão é fácil, falar pra você, falar bem rasgadão, o bagulho é difícil. Cê é louco. Mas a partir do momento em que a gente permanece com os nossos olhos em Jesus, cara, eu não vou falar que tudo se torna fácil, mas a gente consegue obter vitória, sabe? Porque ele já venceu o mundo. À medida que a gente entende que nós estamos em Jesus e Jesus está em nós, a vitória de Jesus também é uma vitória nossa. Tá ligado? Sim. E isso que o Wellington falou, Deus, ele realmente não divide a glória dele, né? Porque tem uma frase que o pastor Alan falou que ele disse assim: não dá para dividir a nossa visão. Não dá para dividir a nossa visão com Deus e com o mundo, por mais que pode parecer difícil. Porque a gente já somos adultos e a gente já sabe das nossas escolhas e as nossas escolhas já geram consequências. Então que a gente venha ter uma força que venha dele, porque ele se faz forte na nossa fraqueza, mas que a gente venha ter a força de escolher sempre caminhar com ele. Por mais difícil que seja, que a gente venha sempre escolher
porque compensa, mano. Realmente compensa caminhar com ele, realmente compensa esse ânimo de vida, porque tem muita gente dentro da igreja que não tá mais com ânimo de vida. Mas ele dá esse ânimo de vida, ele dá essa graça, ele dá essa misericórdia. E eu compartilho aí com Voltando a falar de novo, tipo, imagina, cara, quando a gente tira os olhos de Jesus, até ânimo a gente não tem mais pra fazer nada, nada. Toma Nem conta. banho no estômago. É um desânimo real. Só que, cara, de verdade, vale muito a pena você lutar, mesmo que com desânimo, tipo, de se aproximar do Senhor. De, tipo, voltar a olhar para o Senhor. De voltar a permanecer, tipo, permanecer, estar com os olhos totalmente virados para o Senhor, sabe, mano? E, cara, a gente pode viver muitas maravilhas, mas eu acho que a maior maravilha de tudo isso, de permanecer com os olhos no Senhor, é estar com o Senhor, sabe? Eu acho que essa é a maior maravilha de todas, muito maior do que bênção, muito maior do que milagre. E, mano, é uma maravilha ter bênção, é uma maravilha viver os milagres do Senhor. Só que, cara, acho que só de ter o Senhor perto, sabe, acho que não tem uma bênção maior do que isso, sabe? Coloca isso no seu coração. Não existe bênção maior do que estar com Jesus. De verdade. Não existe. E, tipo, a gente tem vivido isso, né? E glória a Deus por isso, mano. Sim. A gente tem vivido isso de verdade. Então, não é, Debbie Show? Fala aí, Debbie Show. Não para com isso. Mas eu deixo uma pergunta aqui, que nem o pastor Alan falou no culto, como a gente tem gastado a nossa vida para ele, como a gente tem feito alguma coisa para ele, ou servido tanto no meio da nossa família, tanto no meio dos nossos amigos, ou até mesmo na nossa igreja. Como a gente tem gastado realmente a nossa vida para ele, tanto na rotina, porque ele é muito presente, ele se faz presente no dia a dia, desde manhã até o trânsito que a gente pega aqui em São Paulo, como a gente tem gastado a nossa vida para ele. Quando o pastor Alan falou dessa pergunta, eu fiquei bem pensativa, tá? Obrigada, pastor Alan. Mas é uma realidade, né, cara? Que a gente possa, de verdade, gastar, de fato, a nossa vida aos pés do Senhor, até o último dia das nossas vidas ou até ele vir, sabe? Viver de verdade. Essa intensidade, porque, mano, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não falo isso da boca pra fora, eu falo isso de tudo aquilo que eu já vivi, tenho vivido e sei que vou viver muitas coisas ainda. Então, e isso não é algo que, tipo, é inacessível pra você que tá aí em pecado ou pra você que está, tipo, com os olhos olhando, tipo, vidrados em outras coisas e não em Jesus, sabe? Falando isso, sabe aquela passagem de quando Jesus chama Pedro pra andar sobre as águas, né? Mano, acho que essa é uma passagem que a gente poderia falar muito bem sobre isso, porque Pedro, ele viu, né? Os discípulos olharam pra Jesus, pensaram que era o fantasma lá andando sobre as águas e não sei o quê. Mano, eu vou falar pra você, acho que a minha atitude não seria diferente da deles. Não, imagina, você vê alguém andando sobre as águas e imagina que se ele falou fantasma era, sei lá, alguém, eu imagino na minha cabeça assim, alguém de branco vindo na sua direção e não sei o quê. Vixe, você é louco, ia passar, ó. Ia tremer que nem vara verde. Só que quando Jesus falou assim, não, você atemorizem, sou eu. E Pedro fala, né, se és o Senhor, mande-me ir ter contigo. E aí ele começa a andar sobre as águas e tudo mais, só que a gente vê que depois que ele começa a andar sobre as águas, ele começa a afundar. E eu imagino que, tipo, naquele exato momento, Pedro deve ter olhado para as ondas do mar, porque o mar ele não estava calmo. Ele olhou para o vento que batia sobre o seu rosto e ele começou a cair, né? Ele tirou os olhos do Senhor. Só que a gente vê que Jesus ajuda ele a se levantar, né? E aí eles voltam andando sobre as águas mais uma vez e eles entram no barco. O que eu estou tentando dizer, lembrando dessa passagem, é que independente se você tirou os seus olhos de Jesus, tem tempo para você voltar a olhar para ele. E eu tenho certeza que, assim como Jesus fez com Pedro, ele também vai fazer com você. Ele vai estender a mão, ele vai te socorrer. E aí vai ser, tipo, o primeiro dia de muitas e muitas maravilhas que o Senhor vai fazer na sua vida, em nome de Jesus, mano. Sim, com isso que o Wellington falou, eu só queria lembrar pra você não lutar sozinho. Pra você não caminhar sozinho, porque a vida de igreja não tem como caminhar sozinho. Então, que você conte com seus amigos, com amigos intercessores, até mesmo com o seu pastor local, até mesmo com o nosso pastor Alan.
sabe? Que você realmente não caminhe sozinho, porque não existe uma comunidade caminhando sozinho, ninguém consegue enfrentar algumas lutas sozinhos. Tem lutas que a gente passa no pessoal, mas tem lutas que realmente a gente tem que compartilhar com os nossos, porque os nossos sempre estão orando por nós. E tem uma frase que o pastor Alan falou que eu queria dizer aqui. Deus está procurando corações e não pessoas para colocar em posições. Que a gente venha sempre se lembrar disso, que Ele está procurando os nossos corações. Não importa se é posição de pastor, de missionário, enfim, de evangelista, Deus está procurando nossos corações e que os nossos corações venham a estar genuinamente sinceros na presença dEle, porque eu creio que o coração quebrantado traz muita transformação, tanto pessoal e até mesmo para as pessoas que estão ao nosso redor. Forte, hein? Glória a Deus. Bom, então, é isso? É isso, É isso, né? É isso, pessoal. Mano, agora que eu lembrei, falando de Pedro e andar sobre as águas, cara, mano, o Caio, que tá atrás da câmera aí, ó, ele vai colocar o link, você vai colocar o link, mano, na descrição, e aqui vai estar aparecendo do louvor que a gente lançou aí, sobre tua palavra, cara, que louvor maravilhoso, cara, de verdade. Ouçam aí, dá um like, compartilha aí, pelo amor de Deus aí, ajuda nós. E ouça, cara, que eu creio que muito que Deus vai falar ao seu coração através desse louvor. E muito obrigado a você que tá assistindo aí a mais um Tempo de Mesa. Espero muito de verdade que Deus fale ao seu coração. Compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, né? No Instagram, no WhatsApp, do Twitter, porque falar todas as que tiver que falar, filho, aí. Todas as redes sociais aí, mano, manda no grupo da família, manda pra aquela tia que compartilha com todo mundo, tá ligado? Manda, compartilha aí e... Desabafou. E que, em nome de Jesus, assim como nós fomos impactados, espero que você seja impactada através dessa pregação, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que Deus abençoe, tamo junto aí. E é nóis, até mais uma próxima aí que a gente não sabe quando, né? Porque a Debinha tá fugindo direto. Que isso, corta. Eu abro, mano. Não, corta não, é papo. E, gente, lembrando também que todo sábado às 16 horas nós temos o Sunset e todo domingo, meio de meio. Quem é? Calma, eu tô nervosa. E todo domingo, meio-dia e meio, nós temos um encontro. Você é mais convidado, também traz alguém aí, algum amigo, alguma família aí. Tamo junto. É nóis.